Você tá aí? Tem um assunto que a gente precisa conversar. Se você tem criança, tira ela da sala, abaixa o volume, porque esse assunto é com você, pai e mãe. Enquanto tá pipocando o assunto sobre a adultização infantil do vídeo publicado pelo influenciador Felca, tem um assunto que tá passando batido, que é a pornografia disfarçada. Sabe o que é pior do que a pornografia comum? É a pornografia disfarçada de música. Aquela que você ouve no carro, que você faz com que teu filho dance, que você gosta, acha engraçadinho, replica, canta e inclusive posta na rede social. Essa é uma pornografia que está sendo replicada há muito tempo e que quase ninguém tem falado sobre isso. Mas hoje eu vou te contar como a indústria fonográfica fatura e muito com isso. E quem faz ela faturar é você. E o que está prejudicando demais as nossas crianças. Tão importante quanto a adultização infantil é a pornografia musical e a gente precisa falar sobre isso. Então, fica comigo que eu vou te contar como a indústria fonográfica se alimenta e se retroalimenta disso. E quem está pagando a conta são as crianças e você. Antes de você falar sobre gênero musical, moralismo ou qualquer coisa, eu quero deixar bem claro. Não é sobre gênero musical, moralismo, sobre nada. É sobre responsabilidade. A gente tem responsabilidade enquanto adultos sobre o conteúdo que a gente consome e, principal, o conteúdo que veicula para os filhos. Você, pai e mãe, que acha bonito seu filho dançar a música Senta e Quica pro pai, rebolando, fica de quatro, você está indo para um caminho que não está levando para um futuro saudável do seu filho. Enquanto crianças são expostas explicitamente a conteúdos adultos, não só em rede social, a indústria musical tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. No vídeo que viralizou do Felca ou de outras pessoas que agora têm falado sobre esse assunto, se você observar um item que acompanha toda essa contextualização, é a música, que ninguém quase tem falado sobre isso. E ela é tão importante quanto, porque a música, repetida várias vezes, vira cultura. E cultura molda o nosso caráter também. Imagina você levar o seu filho para a escola, 7 horas da manhã, ele vai de fone de ouvido, escutando uma música com caráter de conotação sexual, e ele canta aquilo com uma naturalidade, como se fosse parte da vida dele, com 7, 6, 10 anos. E você acha engraçado, e você filma, e você posta. E do outro lado, alguém que tem uma mente perversa pega o seu vídeo, replica, vende aquele conteúdo alimentando uma rede de pedofilia, de crimes, de várias coisas, e você inocentemente nem percebe que está fomentando uma indústria que fatura muito às custas de conteúdo adulto. Esse é um assunto que chama bastante a atenção, porque no último ano o Brasil pulou do ranking de 9º lugar para 7º lugar em faturamento da indústria fonográfica. E essa indústria fatura muito. Só em 2024 foram mais de 3 bilhões de reais que o Brasil faturou com músicas em streamings. E essa é uma cadeia que se alimenta e se retroalimenta diariamente, de uma forma que você acaba contribuindo para isso. Você sabe como funciona as redes e o faturamento da indústria fonográfica? Não é só com música em rádio. O faturamento advém de plataformas de streaming. E para que elas ganhem muito dinheiro, esse conteúdo precisa ser replicado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E aí, sabe como isso acontece? Com aquela batida viciante, com aquela musiquinha que não sai da tua cabeça, que você canta inocentemente. Ah, bota a mãozinha na parede. Entenderam? Tem vários outros ritmos, várias musiquinhas que você fica repetindo. Ah, mas então vai dizer que lá no tempo não cantava Boquinha da Garrafa. Até pode ser que sim, mas era um outro momento, era um outro contexto. Hoje a informação está cada vez mais na palma da mão, literalmente. A criança tem acesso. Aí se ela não sabe o que é quica para o pai, ela vai lá, joga no Google, quica para o pai. E aí ela dança literalmente como se estivesse quicando para o pai.
como é que fica a mente de uma criança assim? Eu te pergunto, você como pai, você como mãe, você como tutor, professor, você olha para uma criança hipersexualizada com roupas curtas, dançando em gestos praticamente iguais a um ato sexual. Isso engasga, porque eu já fui criança. Eu dançava El Chan, mas num contexto completamente diferente. Sim, eu fui a criança que dancei El Chan também. E nem por isso eu hipersexualizei a minha vida, porque era um outro contexto, era um outro momento. E esse alerta para os pais é que estão fomentando essa indústria fonográfica que faz com que a pornografia musical venha disfarçada e você nem percebe. O interessante é que a letra, hoje, ela é tão explícita que ela é quase um manual de como realizar o ato sexual. E aí, a criança com 10, 7, 5 anos, ela já está exposta a algo que ela nem sequer imaginou fazer, mas ela já está cantando, reverberando palavras que ela vai praticar. Aí com 12, 13 anos, isso é natural. Aí ela acessa uma rede social que ela vê outras crianças quicando e dançando como se aquilo fosse normal. A adultização infantil está diretamente ligada ao gênero musical, ao tipo de música que elas estão dançando inocentemente. Ah, mas é só uma criança. Ela sim. Mas você é um adulto que tem consciência e sabe que essas letras não estão ensinando em nada. Esse é o fator principal. É você que está ajudando a alimentar uma indústria riquíssima que ganha muito dinheiro às custas de um conteúdo. E podre mesmo. Podre mesmo, porque não incentiva nada, não ensina nada. Vamos lá, só para a gente entender como é que funciona. No nosso cérebro, a comunicação funciona por frequência. O que você repete, reverbera. O que você reverbera, você absorve. O que você absorve, você replica. Então, é assim que a música, inconscientemente, essas letras pesadas, elas vão entrando no teu cérebro. Imaginando uma criança que está formando a personalidade. Isso afeta diretamente, não por menos que nós estamos vendo adultos que estão chegando à fase adulta com problemas emocionais e psicológicos. Isso não está somente ligado ao gênero musical, mas sim à formação cultural que essas crianças estão tendo acesso. Imagina você poder limitar isso de uma certa forma, seria uma das fontes de talvez auxiliar nessa formação psicológica e emocional dessas crianças. Esse é um alerta muito grande que a gente precisa fazer. Não só das plataformas digitais, mas também de conteúdo que é veiculado em rádio. O rádio é mais fácil, basta você desligar o botão. Mas e as plataformas de streaming que estão no acesso da palma da mão? E o interessante é notar que existe uma disputa diária para ver quem está no topo da lista. Ah, mas sabe que as 10 mais, vamos colocar, vamos ver quais as músicas. E essa indústria, ela está sempre se alimentando dessa necessidade de mais, de mais, de mais. Pode ver que até as músicas mudaram. Hoje as letras são mais curtas, o tempo de música é mais curto, as letras são enxutas, basicamente repetições para que você fique naquele momento, de 15 a 30 segundos, para que elas viralizem, para que você faça um vídeo, para que você poste nas redes sociais, para que o algoritmo entenda que elas são legais e que outras pessoas façam, e que público melhor para isso, senão as crianças e os adolescentes, que passam boa parte do seu tempo nas redes sociais. Esse é um medo que talvez os adultos não tenham prestado atenção. As plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, elas remuneram com base na quantidade de execuções. Então vamos lá. Se você cria uma música, a música é interessante, você coloca uma batida viciante, aquilo tem alguma sinergia, você tem vontade de ficar ouvindo, a letra incita alguma coisa, você cria uma dancinha com base na letra e aquilo viraliza. Músicas com refrão fácil, linguagem explícita e temas sexuais tendem a gerar streamings, especialmente virais,
que eles vão ficar tocando toda hora, todo momento, aquela música que você coloca descompromissada, aquele momento que você faz uma dancinha, que você posta na rede social, você está fomentando o algoritmo, você está fazendo com que ele chegue em mais pessoas e essa plataforma vai tocar mais. E aí favorece a exposição, favorece a disputa, vai para o TikTok, vai para o Instagram, vai para outras redes, e aí as crianças dançam inocentemente e você, como pai, filma tudo e posta numa ganância para que cada vez mais você viralize e, quem sabe, ganhe dinheiro com isso. A ganância está destruindo a nossa vida. Não só as músicas pornográficas, mas também essa exposição explícita e precoce das crianças. Vários estudos mostram que a exposição precoce gera problemas futuros. Sim, sim. Imagina a exposição precoce com conteúdo altamente sexual. Como diria a Felca, isso gera um asco. É difícil de digerir. Mas a gente precisa falar sobre esse assunto. Um assunto pesado, mas que precisa ser alertado. Assim como o vídeo do Felca, que atingiu milhões de pessoas, e talvez esse não seja o intuito, mas ele chegou numa finalidade que, depois que ele postou, mais de 30 projetos de lei vieram à tona para proibir a adultização infantil. É muito importante que nesses projetos e nos demais que venham a ter, se limite também a pornografia musical. E também, não só para projeto de lei, mas para os produtores fonográficos, para os cantores, para os compositores, para quem publica, para quem posta, para quem vive da música. Observar as letras e a conotação delas pode ajudar muito a gente ter uma sociedade livre desses conteúdos que não agregam em nada. Conteúdo pesado, sabe? Quando você ouve uma música que ela não tem aquela... A batida até pode ser legal, mas o conteúdo, ele é denso, você vê aquela coisa de... É quase um manual de como realizar o ato sexual. Aí você imagina você veiculando isso no rádio, às 3 horas da tarde, com uma senhora de 70 anos ouvindo. Ou um senhorzinho de idade ouvindo Cavalga pro Pai, é bom. E isso eu tô falando assim, bem superficialmente. Porque existem letras e ritmos musicais que vão além. Eles falam exatamente o ato sexual, a sensação, a forma, o contexto, banalizando as relações sexuais de adultos, como se vivêssemos num mundo animalesco, que a gente vive na troca, no toque, como se tudo fosse fácil. Como é que vai ser a formação pessoal, emocional e psicológica dessas crianças que têm acesso aos 6, 7 anos de idade, a sexo explícito disfarçado de música? Você já se perguntou isso? Pois eu já. E esse conteúdo a gente não toca mais no rádio. Mas eu gostaria que em todas as outras plataformas, streamings, esse conteúdo fosse limitado para quem tem consciência do que isso significa. Não só para quem veicula, mas também para quem compõe esse tipo de música. E a gente precisa falar sobre isso, porque cada vez mais a indústria tem faturado e muito com músicas, com pornografia, com sexualização precoce. E o futuro vai ser de uma geração de pessoas cada vez mais doentes. E eu não desejo isso para ninguém. Já basta os problemas que a gente tem. Imagina piorar psicologicamente, sendo afetado por um ritmo musical, por músicas com letras que, pelo amor de Deus, pare o ônibus que eu quero descer. Porque são de dar ânsia de vômito, muitas vezes. Esse é meu relato para você, como diretora de rádio, como dona de rádio, mas também como uma adulta que tem uma preocupação genuína com o futuro das nossas crianças. Porque essas músicas, basta você abrir o seu celular, elas estão ali, ao alcance da mão. E como fazer para que isso não seja veiculado? Acompanhar os filhos, sim, é importante, muito. Supervisionar as crianças é fundamental. Mas também seria tão interessante se nós tivéssemos limitações legais para isso. E, além do mais, que os compositores e cantores deixassem de faturar tanto com esse tipo de conteúdo. Talvez assim a gente chegasse mais longe. Eu não sei para quem esse vídeo vai chegar, mas eu senti a necessidade de gravar ele. Que as pessoas querem viralização, em detrimento a conteúdo que edifica.
Por isso, eu tô gravando esse vídeo. Que ele possa chegar em alguém, pra você, que é pai e mãe, que possa de uma forma limitar a precocidade do acesso a conteúdo que os seus filhos vão ter quando forem maiores. E aí eu te falo, 3 bilhões fica difícil.